Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar vídeo das minhas leituras e comprinhas do mês de março e contar pra vocês também, antes de começar o vídeo, que agora o canal tem caixa postal. Eu vou deixar o número certinho aqui embaixo, então se vocês quiserem me mandar cartinhas e esses mimos eu vou adorar receber. E comecemos então. Eu comecei o mês terminando A Desumanização do Walter Ugumãe, que foi um livro que me marcou muito. Eu nunca tinha lido nada do autor, e eu sempre tinha ouvido falar, mas nunca tinha me interessado em ler. E, gente, que livro! Eu comentei aqui no mês passado que ele me lembrava um pouco a escrita do Gabriel Garcia Marques, no quesito uma narrativa poética mais densa, assim, que a cada frase, dependendo, você para e fala, nossa, quanta coisa aqui, sabe? E eu não sei se algumas pessoas podem discordar, mas foi essa sensação que eu tive. E o livro é narrado pela Hala, que ela conta a história dela a partir da morte da irmã gêmea dela. Ela tem 12 anos e é muito interessante como uma garota da idade dela vai lidar com essas dificuldades da perda da irmã, que era muito ligada a ela. E ele aborda assuntos muito pesados em questão à família, relacionamento. E é um livro lindo, assim, pesado, ele é pequenininho, mas assim, eu demorei o mês inteiro, quase mais que um mês pra ler. E quando eu releio, que eu com certeza quero reler, eu quero ler mais devagar ainda pra absorver tudo que o autor traz. Eu marquei muitas coisas e cada frase mais incrível que a outra. Eu adorei esse livro, foi uma das melhores leituras do ano, com certeza, e a descoberta do autor também foi incrível. Eu quero ler mais coisas dele esse mês, agora de abril. Depois eu li A Invenção das Asas, que eu li com a Marília do canal Páginas e Letras. Ela voltou ativa agora aqui no YouTube e eu vou deixar linkado na descrição do vídeo o link do canal e do blog dela. E é um livro, se eu não me engano, é um YA, e é um livro super leve, apesar de trazer um tema super bacana e pesado também, que ele traz sobre escravidão, sobre o papel da mulher, numa época que as coisas eram um pouco complicadas ainda, em 1800 e bolinha. E ele é narrado por duas garotas, a Sarah e a Encrenca. A Encrenca, ambas têm a mesma idade, ambas são adolescentes. A Encrenca é escrava da casa, e uma das escravas da casa, e a Sarah é filha dos donos da casa. Então a gente tem uma nuance de dois estilos de vida totalmente diferentes, e a forma como a história se desenrola, a escrita da autora, é tudo muito gostoso de se ler, ela cativa muito da forma que ela escreve. O livro traz uma crítica social muito bacana, é quase como se você não visse a crítica por ali, mas ao mesmo tempo a denúncia é enorme. E eu adorei esse livro, assim, eu não esperava muito, até por ser um YA, mas superou totalmente a minha expectativa e eu gostei muito de ter lido. Depois eu li, e eu não terminei ainda, eu vou terminar esse mês, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E, gente, assim, acho que esse mês só tiveram leituras incríveis. Eu tô amando esse livro. Eu não cheguei na metade ainda, eu tô na página 150, tô aqui do livro. E eu não sabia do que se tratava, eu nunca tinha lido Saramago. E o que eu penso agora é só como eu não tinha lido Saramago. O que eu fazia da minha vida antes de ler Saramago. E eu preciso de mais livros dele, eu tô muito ansiosa, muito curiosa pra saber o final dessa história. E mês que vem eu com certeza vou conversar mais sobre ele com vocês. Por enquanto o que eu tenho a dizer é só isso. Também fiquei por terminar, que faltou só 2 capítulozinhos, assim, coisa de 20 páginas. O que faz o Brasil Brasil, do Roberto da Mata. Gente, assim, esse é do tipo de livro que eu falo que todo mundo tem que ler. Ele traz um retrato da identidade do Brasil de uma forma, assim, sensacional, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha lido, que eu nunca tinha parado pra pensar. O livro é super curtinho, o autor escreve de uma forma super sucinta, super direta, são capítulos pequenos, assuntos totalmente assim diferentes, mas que trazem essa questão da identidade brasileira, o que faz o Brasil, Brasil, o que faz nós brasileiros, brasileiro. E assim, leitura obrigatória apenas. Outro livro que vai entrar pra minha listinha, digamos assim, de livros que eu vou ler devagarinho até o final do ano, aliás, até a prova do Enem,
é O Mundo de Sofia, que é um romance sobre a história da filosofia. Então ele é narrado por uma garota, a Sofia, que começa a receber cartas anonimamente, explicando para ela sobre a história da filosofia, desde os primeiros filósofos, os filósofos da natureza, até os dias de hoje. Então, além de explicar, de falar sobre filosofia, tem esse mistério por trás do livro que faz o livro ser super cativante e a gente não querer parar de ler, sabe? É um assunto que eu preciso bastante pro Enem, vestibular em geral, e que eu achei muito mais didático, muito mais gostoso de ler, até do que os livros didáticos. Alguns professores até usam esse livro como base para planejamento. E assim, gente, eu recomendo muito, é muito tranquilo de ler. Acho que aprender filosofia nunca foi tão gostoso e bacana. Tô adorando o livro, eu li só 100 páginas esse mês, porque eu leio nos finais de semana, só num tempinho mais livre, assim, digamos, no tempo que eu teria que estar descansando, eu também tô estudando, né, louca? Mas eu vou demorar um pouquinho mais pra ler, porque conforme temas vão sendo abordados, eu recorro também a algumas teorias, alguns outros livros, pra dar mais uma agregada no assunto. Mas assim, sério, principalmente se você estiver no ensino médio ainda, no começo, ou mesmo um pouco antes, é fantástico pra ter uma base bem boa desse começo da história da filosofia. Muito bom. E corri pouca coisa com o Brasil Uma História, que eu também leio mais nesse tempinho livre do final de semana, e ele é um pouco mais denso. Então eu já tava com a cabeça mais cansada, esse foi um mês bem cansativo, então eu não consegui correr muito, porque quando eu pegava ele pra ler eu já não conseguia andar muito com a leitura, mas é um livro muito bacana. Foi isso que eu li esse mês, e agora eu vou mostrar as minhas comprinhas. A minha primeira comprinha do mês foi eu me rendendo a uma febre agora, uma modinha de agora, digamos, de livros de colorir para adultos. Esse aqui é o Jardim Secreto, livro de colorir e caça-tesouro anti-estresse. Deixa esse nome incrível. E, gente, isso aqui, depois daquele dia de um dia inteiro estudando e a cabeça cansada, é a melhor terapia da vida. Sério, aquele dia que eu sei que eu não vou conseguir ler, que a minha cabeça já tá pifada, isso aqui é o que tem pra fazer de melhor, sério. Eu colori bem pouquinho, porque mesmo quando a minha cabeça tava pifada eu precisava ainda fazer algumas coisas. Mas é muito amor esse livro e eu amo colorir e eu queria ter 8 anos de novo. Mas enfim. Eu comprei também O Negócio do Brasil, que foi um livro que eu, assim, achei por indicação na internet. E apesar de eu não tá com pretensão de ler ele por agora, eu comprei porque ele tava bem barato, ele tem um preço um pouquinho mais salgado. E tudo que se trata sobre esse assunto do Brasil colonial e... Ai, enfim, não dá pra ficar longe, gente. Foi um leve impulso que eu tive esse mês. Eu comprei também um livro que eu tava namorando fazia bastante tempo, e eu não sei porque eu não tinha comprado antes, mas enfim. É O Ensino da História e a Criação do Fato, do Jaime Pinsky. Eu vi algumas pessoas recomendando ele, aliás, algumas pessoas que fazem história e alguns professores recomendaram esse livro, e logo no começo do curso. E eu já tô familiarizada com a escrita do Jaime Pinsky, que eu inclusive adorei ter lido, e é um livro super fininho, ele parece ser bem bacana, bem sucinto assim, então eu achei bastante interessante ler, e eu ainda não li, tô super curiosa pra ler e comento com vocês o que eu achei. Sim, eu vou fazer história. Depois, eu comprei alguns livros que eu achei por indicação no meu livro de sociologia, apesar de não serem livros de sociologia. Mas enfim, o primeiro livro é Beleza e Tristeza, desse autor de nome japonês que eu nem vou tentar pronunciar. É um romance que se passa no Japão. Ele traz toda a questão cultural, política, a história da época em que o livro traz, que eu não sei exatamente qual é. Eu não gosto de ler sinopse, nem essa parte da orelha, porque eu gosto de spoilers e sempre tem spoilers. Mas enfim, eu tô bastante curiosa pra ler o livro, vi comentários muito bons a respeito, tô bastante curiosa. E eu preciso dizer que essa, eu acho que é a capa mais linda da minha estante. Eu tô muito apaixonada por essa capa. E por cultura oriental também. Eu achei também, esse livro eu nunca nem tinha ouvido falar, A Curiosa Iluminação do Professor Caritá.
uma comédia de ideias. E eu achei muito interessante um comentário aqui atrás. No começo, pensei que era uma espécie de um mundo de Sofia, da teoria política, mas Steven Lux me surpreendeu. Acessível, mas penetrante. Seu professor Caritá é muito melhor. E assim, ele é uma espécie de um mundo de Sofia, trazendo algo mais engraçado, mais dinâmico, sobre teoria política e, gente, isso é amor em forma de livro. Também só vi comentários bons a respeito e eu tô bastante curiosa pra ler, mas antes de ler ainda quero rever algumas partes mais teóricas, digamos assim, pra ler o livro já não precisando recorrer a nenhuma fonte. Comprei também, gente, essas indicações dos livros didáticos são tudo. Mundialização da Cultura, nunca tinha ouvido falar desse autor. E é um livro bem pequenininho, ele tem uma folha, acho que é a folha, como chama, reciclada, que eu achei bastante interessante. Tô bastante curiosa para ler também. E os últimos 2 livros foram O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é uma visão mais antropológica e sociológica do Brasil, algo que, né, Fernanda se interessa muito, muito. E algumas pessoas também já tinham me recomendado, então aproveitei a promoção que estava na Amazon e adquiri. E o último livro, que era um livro que eu tava querendo fazer há muito tempo, mas eu tava esperando baixar o preço e, enfim, baixou o preço, é Civilização, Ocidente versus Oriente. E eu tenho principalmente estado muito curiosa com essa questão de aprender mais sobre cultura oriental, não só cultura, mas tudo que envolve essa questão do Oriente. E eu achei uma boa opção para aprender mais. E eu sempre ouvi falar bem desse autor, ele tem mais outros 2 livros, eu não sei se são só 2 livros, mas tem 2 livros dele publicados que eu tô muito curiosa pra ler, que é sobre dinheiro, chama Ascensão do Dinheiro, e um sobre os Estados Unidos. Enfim, muito curiosa pra ler, é um livro grande, eu devo ler devagarinho também, mas não vejo a hora de ler. E foi isso, gente. Foi um mês de não muitas leituras, porque eu fiz algumas maratonas de seriado com a minha mãe. Inclusive, eu queria perguntar pra vocês, eu tava pensando em fazer um vídeo, Dogs Latim, um vídeo sobre os seriados que eu tô acompanhando. Eu queria saber se vocês gostariam de ver um vídeo assim por aqui, deixa aqui nos comentários. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo pra me ajudar na divulgação. E deixa seu comentário aqui embaixo também, conversando comigo sobre as suas leituras. E se inscrever no canal caso você não seja inscrito pra não perder nenhuma novidade aqui dos vídeos. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.